Bom, quando a gente começa no balé, a gente começa fazendo aulas com sapatilha de meia ponta. Sapatilha de meia ponta é uma sapatilha assim, molinha, de paninho, né? Ela é bem molinha, ó, a gente consegue amassar ela. Sim, essa daqui é a nossa sapatilha que a gente começa a fazer aula, tá? Não tem nada de especial, existem vários modelos, né? Esse modelo aqui, ele tem um elastano atrás, enfim, existem vários modelos, tem umas que são de corinho, tem outras que são de lona, que nem essa daqui, tem outras que são de stretch, que é esse tecido mais elástico, ela toda, mas basicamente é um tecido, sim, que embaixo tem uma sola. Essa sola normalmente é um corinho, eu gosto dessa que é corinho dividido, né, a sola ovinho que a gente chama, porque ela facilita na hora da gente esticar o pé, ela não fica engruvinhando atrás, diferente daquela sola inteiriça, que na hora que você estica o pé, ela dá uma engruvinhada embaixo, não fica tão moldada ao pé, não fica tão bonito. Então, essa é a nossa sapatilha que a gente começa a fazer balé. E a gente começa, tanto a criança quanto o adulto, começa com a sapatilha de meia ponta. E a gente vai usar essa sapatilha para o resto da nossa vida. A gente sempre vai fazer aula de meia ponta. Não é porque você avançou de nível e você começou a usar a sapatilha de ponta que você deixa de usar a sapatilha de meia ponta. Não, a gente sempre usa. Por quê? A gente aprende tudo no balé com essa sapatilha aqui. É impossível você aprender um passo novo, né? Um passo com essa sapatilha se você não aprendeu ele com essa, tá? Então, como é que funciona? A gente começa a fazer as aulas e aí a gente sobe lá na meia ponta. Então, a gente tem toda essa base aqui, ó, da sapatilha em contato com o chão. Conforme a gente vai evoluindo no balé, a gente vai se desenvolvendo, vai ficando cada vez melhor, a gente começa a precisar se desafiar. A gente só cresce quando a gente sai da nossa zona de conforto, na vida e no balé. Então, lá no balé, chega uma hora que eu já consigo fazer quase tudo com a sapatilha de meia ponta. Né? Pelo menos os passos mais básicos ali, uma pirueta simples, um piqué arabesque, um chané, enfim, passos mais básicos ali, eu consigo fazer na meia ponta, aí é hora da gente dificultar, é hora da gente sair da zona de conforto. Aí é hora que o nosso professor, a nossa professora, nos convida a fazer aula com a sapatilha de ponta, que é quando a gente vai ficar na ponta dos pés. Só que não é com essa sapatilha, porque essa é mole, ela não tem estrutura para isso. Aí a gente troca de sapatilha. A gente começa a fazer aulas também com a sapatilha de ponta. Então, por exemplo, as minhas alunas aqui no mundo paralelo de balé online, sim, elas fazem aulas em casa e eu aqui do outro lado da tela dou aula para elas. Elas fazem 2 aulas com sapatilha de meia ponta e quando elas chegam no nível certo, elas passam a fazer mais uma aula, a terceira aula com sapatilha de ponta. Por que eu estou te falando isso? Porque precisa estar muito claro na nossa cabeça que a gente sempre vai fazer aula de meia ponta. Sim, é a aula de meia ponta que me permite aprender passos novos. A partir do momento que eu estou aprendendo passos novos, que eu estou começando a dominá-los, aí eu levo esses passos para a ponta dos pés. Quando eu levo para a ponta dos pés, diminui a região de contato com o chão. Esse é o grande diferencial da sapatilha de ponta. Ela tem toda uma estrutura, né? Tem gente que acha que isso aqui é gesso, tá? Isso aqui é bem durinho, ó, não dá para amassar, tá? Não dá para apertar, ele é bem durinho. Mas isso aqui não é feito de gesso, ele é feito de uma mistura de cola, papel, várias coisas aqui para deixar essa base durinha. O resto dela é mais molinho, né? Mas a parte de trás aqui, ó, é um couro inteiriço, que por dentro tem uma palmilha super reforçada, não, existem vários níveis, tá? Tem uma palmilha, no caso da minha aqui, ela é uma ponta importada, então essa palmilha ela é de plástico, tá? Mas existem palmilhas que são uma madeirinha, existem outras que são um plástico assim também, mas ponta nacional, mas enfim. O que acontece? Essa sapatilha aqui, ó, ela dá sustentação pra gente ficar na ponta do pé. Então, ó, eu tô forçando ela aqui, ela não dobra, tá? Então, esse tipo de sapatilha é o tipo de sapatilha de ponta que a gente dança na ponta dos pés. E aí, começa o grande dilema, tá? Show de bola. Quando eu penso numa bailarina, né? Ou vem na minha cabeça a bailarina criança lá, adolescente e tal, ou vem a bailarina adulta que já tá na ponta dos pés. A gente tem uma lacuna, né? Uma janela que a gente não consegue ver. Da criança, adolescente, a nossa imagem mental já pula para a bailarina na ponta do pé. Essa lacuna que na nossa cabeça não é tão clara, é preenchida pelo balé adulto. É a gente lá na sapatilha de meia ponta aprendendo os passos no balé.
A partir do momento que eu dominei esses passos, eu passo para a sapatilha de ponta. Por que é tão difícil a gente criar na nossa cabeça que a gente também pode fazer aulas com sapatilha de ponta, mesmo começando o balé agora, depois dos 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos? Mari, será uma bailarina que começa ali depois dos seus 60, 70 anos consegue chegar na sapatilha de ponta? E eu te digo, consegue. Eu tenho alunas online que fazem aulas em casa de balé e elas conseguem chegar na sapatilha de ponta mesmo começando depois de se aposentar. Mas por que a gente olha para isso e a gente questiona se a gente é capaz ou não de chegar lá? Primeiro ponto, uma coisa que eu sempre falo aqui, tudo que a gente acredita é baseado no que a gente vê, né? Só tem uma coisa que muitas pessoas têm o dom de acreditar, graças a Deus eu também tenho, que a gente não vê, né? Que é a fé. Então, ou é uma coisa que eu acredito que é real, ou é fé. Né? É uma coisa que eu nunca vi, dificilmente vou ver, mas eu acredito. E quando o assunto é balé, não dá para a gente trabalhar baseado na fé. Sim, porque é um trabalho que você vai ter que fazer dia a dia. Então, você precisa ter algo mais concreto, tá? O que eu quero dizer com isso? Se a gente roda o nosso Instagram e eu só vejo adolescentes na ponta dos pés, o meu cérebro vai acreditar que eu, com 30, 40 anos, ainda posso chegar na ponta dos pés? Não, meu cérebro vai falar que é impossível para mim porque agora eu sou adulta. Sendo que isso não é verdade.